Aqui é o Matheus Lobo. E aqui é o Vitor Martins. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo que todo otaku conhece ou pelo menos já ouviu falar, que é Sengoku Jidai. Então solta o samurai aí! Para quem não sabe, a Sengoku Jidai foi um período muito importante da história do Japão, que durou mais de 100 anos, terminando por volta de 1603, que foi quando começou a Era Tokugawa. Então, durante todo esse período, durante todos esses anos, essas décadas, o Japão viveu um período de instabilidade muito grande. Sim, de muitas mudanças, o fato da... Vários senhores feudais disputando território, essas coisas todas. A própria criação do shogunato e depois, em seguida, bem mais no futuro, a abolição de andar com espadas no meio da rua, né? Pois é, então teve toda essa coisa de insegurança, mudanças políticas drásticas de uma hora para outra, porque um senhor ocupava o território de outro, alguém morria, não sei o quê, enfim. E como isso é algo muito forte na cultura do Japão, acaba sendo traduzido para anime, mangás e coisas em geral, assim, de cultura pop. E como é do Japão, acaba sendo traduzido de formas inusitadas. É sobre isso que a gente vai falar. Mais um vídeo da nossa série de temas recorrentes em animes. Pra quem não viu, a gente fez um sobre o Mao, vamos deixar na descrição desse vídeo. E agora é a hora de Sengoku Jidai. A Sengoku Jidai é representada em vários animes e coisas da cultura pop japonesa, como animes, mangás, enfim, você conhece. E a gente selecionou 5 deles para poder dar uma palhinha de como é que ela é retratada, ou então de como ela é desconstruída em alguns casos. Obrigado, essa foi a palavra correta. Pois é, vamos começar com um anime chamado Nobunaga The Fool. Sim, que ele vamos assim, ele se passa na área Sengoku Jidai, ele usa personagens da época do Sengoku Jidai. Contudo, eu acho que ele passa 5 minutos nesse clima de antiguidade. Porque ele tem todo esse lance de ter 2 mundos, um mundo ele tá infinitamente mais evoluído que o outro, e eles acabam trocando cultura, as sociedades se conhecem, quem assistiu entende isso aí, e então é Sengoku Jidai com mechas. Então são 2 mundos e as pessoas de cada um desses mundos conseguem transitar. Sim, só do mundo mais tecnológico. O pessoal do mundo mais tecnológico vai pro menos e aí fazem o escambo aí dos negócios. Basicamente, só que também tem muito esse lance de guerra entre os 2 mundos e o mundo mais antigo acaba conseguindo roubar também algumas tecnologias e por conta disso ele adquire os mechas e fica essas guerras E ficam essas batalhas super tecnológicas em 1600 e bolinha. Eu não sei como. E obviamente todas essas figuras históricas que a gente já conhece, a gente vai citar um pouco mais na frente, estão nesse anime, que é o Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e o Mitsuhide, Akechi Mitsuhide, que eu quase não lembro. O segundo anime é um que muita gente conhece, talvez não por esse nome, mas se chama Sengoku Otogizoshi Inuyasha. Eu também não conhecia! É sério! Se você assistir Inuyasha em japonês, você vai ver na abertura, eu não me lembro qual delas, que os personagens falam Sengoku Otogizoshi Inuyasha. Na primeira eu assisti, só que como eu assisti em português também, então minha mente sempre traduzia como Inuyasha. Enfim, Inuyasha se passa sim no período feudal, pelo menos a grande parte do anime, e mais precisamente durante a Sengoku Jidai, que não é tão retratada lá porque o foco é luta com yokais e a busca pela joia de 4 almas. Pra quem não conhece Inuyasha, que eu acho muito difícil, conta a história de Kagome, que é uma moça que acaba viajando pro passado através de um poço, porque ela é a reencarnação de uma sacerdotisa, mas não uma sacerdotisa qualquer, e sim a guardiã da joia de 4 almas, que é uma joia procurada por vários yokais. Lá ela conhece o Inuyasha, que é um meio yokai, e acaba tendo um romance com ele. E acontecem umas coisas que a joia de 4 almas é fragmentada em 300 trilhões de pedaços, que são espalhados pelo Japão, e eles têm que procurar esses pedaços, e aí vai desenvolvendo a história. E tem uns 167 episódios. Mais. É mais? Porque se for contar com o Kanketsu Ren, dá quase 200. Porque eles não acham tudo, mas enfim, eu vou deixar pra quem assiste. Então é muito bom Inuyasha, vale a pena assistir, mas eu acho que você já conhece, ou então já deve ter até assistido alguns episódios soltos por aí. Mas assistir em japonês vale a pena, em português tem muita censura. Tem uma censura de Inuyasha que é bizarro,
que, tipo, a garra retalhadora de alma ficou lentona lá, aí ficou só um vermelho, aí não mostrou o pessoal retalhado depois. Ah, que tosco, certo. A Cecil Niacha é desse naipe. Mesmo, que Parece bosta. que alguém foi no Vegas e... Usaram até Saiga lá no... Aí no japonês usaram a Tesseiga. Não, eles retalharam a garra retalhadora de almas, velho. E o nosso terceiro anime é Oda Nobuna no Yabo. E a partir desse a gente avisa logo que vai começar a zoar um pouquinho esses personagens históricos. No caso desse, o Oda Nobunaga não é um homem, e sim uma mulher. E o Toyotomi Hideyoshi, ele não existe nessa época. Então um rapaz vem do futuro, por some fucking reason, e toma o lugar dele durante a guerra. E esse cara, ele é um otaku de Sengoku Jidai, então ele sabe tudo. Então ele é tipo o senhor do futuro lá, com seu celular mágico, ameaçando as pessoas, certo? Imagina um cara que conhece pra caralho história. Então é basicamente isso, ele volta pro passado e ele é um fanático por história, e especificamente pelo período em que ele tá. É isso. Então é basicamente isso, é como se você fosse... É como se você estivesse naquela época, você fosse uma pessoa daquela época, e você tem acesso a uma Wikipédia do futuro. Pronto. Basicamente é isso mesmo. Então eu achei interessante por isso. O Vitor me falou, não conheci o anime, eu vou dar uma olhada só por causa disso. Tá. E ele trata desse... Também desses personagens, ele usa muitos feitos históricos, vamos dizer assim, no anime. Inclusive outros animes também usam, mas que eu tô me referindo a barragem tripla do Oda Nobunaga, aquele negócio dos 3 soldados pra atirar, 3 filas de soldados pra atirar, o castelo em uma noite. Quem sabe um pouco dessa história sabe do que eu tô falando. O nosso quarto anime é Sengoku Otome, Momoiro Paradox. Bem, é mais um anime bizarro e não é só o Oda Nobunaga que é mulher. Todos os personagens são mulheres. E o Oda Nobunaga é uma pessoa muito gostosa. É, uma ruiva zona. Mas todos os personagens são mulheres, então as figuras históricas foram travestidas, vamos dizer assim. Sim. Então tem uma desconstrução, né, por conta desse negócio de virar mulher pra poder vender mais anime. Basicamente peitão. Mas é quase a mesma história do outro que o Vitor falou agora, que no caso a Hideyoshi, que também é uma menina, ela viaja pro passado, Sim. ela não existia e basicamente fica esse time paradox justamente porque ela é uma pessoa do futuro, mas que estava na história. Entendeu? Por isso que tem o nome Momoiro Paradox. Não tem muito o que falar do anime, e se você quiser conhecer um pouquinho mais de história do Japão de uma forma um pouco distorcida, mas que abrange um pouco dos fatos, vamos dizer assim. Mais ou menos. Tá, tudo bem. E quiser ver peitos, tá lá. Tem muitos peitos, tem muito. Bastante. Muitos. Só não é explícito como High School DxD, mas é bastante. Muitos. O nosso quinto e último anime é Sengoku Basara. Que, pra quem não sabe, ele é um anime que tem várias temporadas, várias ovas, mas ele foi... Filmes, mas ele foi baseado em jogos de videogame, que são no estilo de Dynasty Warriors, Samurai Warriors, e ele tem, né, tem todos, por sinal, porque são muitos personagens, tem todos esses personagens históricos em meio a uma guerra, e eles têm superpoderes, tem umas lutas que é estilo Dragon Ball Z, certo? Então o vilão principal desse anime é o Nobunaga, o Oda Nobunaga, No caso. e o protagonista seria o Masamune, que é um samurai também muito conhecido que viveu na época. Ele e o Yukimura Sanada também são os dois mais importantes. No caso, o Masamune é tão conhecido assim, tão famoso, que tem várias espadas em RPGs e coisas que se chamam Masamune. Sim, de fato. Calma, o vídeo não acabou, eu tenho uma curiosidade pra falar pra você. Lembra que eu disse que a Sengoku Jidai era traduzida pra formato de anime, mangá e também pra coisas de cultura pop em geral? Pois é, só pra você ter ideia de como esse negócio é tão famoso e tão querido lá no Japão, pelo menos é o que dá a entender aqui pra gente no Ocidente, porque eles repetem pra caralho essa história. Saiu um jogo de Pokémon há alguns anos chamado Pokémon Conquest, que na verdade em japonês se chama Pokémon To Nobunaga no Yabo, que é uma franquia chamada Nobunaga's Ambition, é um jogo de estratégia de RPG. Enfim, é um spin-off de Pokémon que seria um crossover da franquia Nobunaga's Ambition. Ambition com Pokémon. Então Pokémon Conquest é um jogo de
É um RPG do Nintendo DS, certo? Ok. Que segue aquele formato de... Como é? Tabuleiro? Tático? De Tactics. Que você... Os lords feudais e tal, e os personagens históricos, eles têm parceiros Pokémon. Nossa. Então você vai ver lá o Nobunaga com o seu Rayquaza Shiny. Tá lá, né? Mas... fora isso, a gente tem alguns animes que botam um personagem que é, tipo, fissurado nessas coisas. Acho que sim, a professora tem isso, né? A professora de Kisses, ela é fanática por Sengoku Jidai. Fora outros animes. Então, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado desses animes que a gente falou. Lembrando que essa é uma série que a gente vai continuar fazendo sobre temas recorrentes em animes. A primeira foi de Mao, dessa vez foi Sengoku Jidai, e a gente estava vendo que tem vários animes, Vitor, que falam sobre monstros que aparecem e a humanidade tem que achar um jeito de lutar contra eles e junta pessoas em uma escola preparatória para lutar contra os monstros. De fato. Escola de magia é um negócio recorrente mesmo. Então a gente tá querendo fazer assim outros temas, vocês podem sugerir, é só deixar comentários aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, você pode se inscrever clicando aqui em cima e nosso e-mail tá aparecendo aqui embaixo. Pois é. É isso aí. É isso aí. E agora no finalzinho do vídeo eu quero fazer uma indicação para vocês. No caso é um canal chamado Cooking Pool, que a gente vai deixar o link aqui, certo? Embaixo. É de um cara que é brasileiro, é paulista no caso, e ele faz receitas de bolo, doces em geral, enfim. Eu não sei se ele vai ir para outras vertentes, comida salgada, doce, enfim. É um canal divertido, por quê? Porque ele é meio nerd e tal, gosta dessas coisas geek, então ele vai fazer um rolinho dos Digi escolhidos, bolinha de coco das esferas do dragão, Pizza dos campeões, bolo do Deadpool. Mas quase assim. Então é bem legal pra quem gosta dessa temática, assim, que pega muito dos fãs da gente, então a gente tá indicando o canal pra você. É um canal mais ou menos novo, tem eu acho que uns 10 vídeos por aí, mas a gente acha que vale a pena. Sejam felizes, otakus cozinheiros. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima semana. Vai que tu tá querendo cagar. Então o estômago fez logo que... Tem um caju aqui na... Estômago do Matheus. É um tema recorrente dos nossos vídeos, que são os gritinhos.